O sol do recôncavo baiano, em 1875, era implacável, um disco de fogo que queimava a terra e os corpos dos escravizados nas plantações de cana. O ar, pesado com um doce enjoativo do melaço, misturava-se ao suor e ao desespero. As lavouras se estendiam como um oceano verde, ondulando sob o vento quente, mas para os homens e mulheres acorrentados ao engenho São Salvador, na ilha de Taparica, aquele verde era a cor da opressão. O som dos chicotes ecoava pelas manhãs, acompanhado por gritos abafados e o ranger das máquinas que moíam a cana. Nesse mundo de brutalidade, Maria, uma mulher de pele retinta e olhos que pareciam carregar séculos de resistência, caminhava com passos firmes pelas trilhas de terra batida. Ela não era mais uma sombra submissa. Dentro dela, uma faísca crescia, pronta para incendiar tudo. Maria nasceu por volta de 1830, nas senzalas do engenho, filha de Iá, uma mulher trazida da África nos porões fétidos de um navio negreiro. Iá contava histórias de rios livres, de deuses que dançavam sob o céu estrelado, de uma terra onde a liberdade não era um sonho, mas uma realidade. Essas histórias eram um único tesouro de Maria, guardado no fundo de sua alma. Mesmo após a morte de sua mãe, levada por uma febre que o senhor do engenho, Coronel Antônio Mendes, se recusou a tratar. Maria tinha apenas 10 anos quando enterrou Iá sob um pé de cajá, prometendo a si mesma que não deixaria sua vida ser apagada como a de sua mãe. Desde então, ela carregava um ódio silencioso, um veneno que a mantinha viva, mas também a consumia. A vida no engenho São Salvador era uma máquina de triturar esperanças. Maria trabalhava na cozinha da casa grande, onde o cheiro de comida farta contrastava com a fome que roía os estômagos dos escravizados. Mas seu trabalho não se limitava à cozinha. Ela também cortava cana sob o sol ardente, pescava nos mangues para complementar a ração escassa e nas noites escuras praticava capoeira com outros escravizados, transformando a dança em uma alma afiada. Maria era alta, com ombros largos de tanto carregar fardos, mas sua força verdadeira estava nos olhos. Eles não se curvavam, não se rendiam, mesmo quando os capatazes a encaravam com desprezo. Ela observava tudo, as rotas das patrulhas, os horários em que os senhores se reuniam, os pontos fracos das trancas da senzala. Cada detalhe era uma peça em seu plano, um quebra-cabeça que ela montava com paciência. O Coronel Antônio Mendes era a personificação da crueldade. Com seus 50 anos, cabelo grisalho penteado para trás e um chicote sempre à mão, ele governava o engenho como um rei tirano. Sua casa grande, com paredes brancas e móveis de jacarandá, era um templo de poder, onde ele e outros senhores do recôncavo se reuniam para banquetes regados a vinho importado. Lá, eles tramavam formas de extrair mais trabalho dos escravizados, de apertar ainda mais as correntes. Maria servia as mesas, ouvindo suas risadas enquanto falavam de lucros e castigos. Cada palavra era uma facada em seu peito, mas também mais lenha para a fogueira que crescia dentro dela. Em 1875, o Brasil ainda vivia sob o peso da escravidão. A Lei do Ventre Livre, promulgada em 1871, prometia liberdade aos filhos de mulheres escravizadas, mas na prática era uma farsa. As crianças continuavam sob o domínio dos senhores, e as mães, como Maria, sabiam que a liberdade não viria de leis escritas por homens brancos. A casa grande era o símbolo de tudo o que Maria desprezava: a arrogância dos senhores, a indiferença às dores dos escravizados, a hipocrisia de uma sociedade que se dizia cristã enquanto acorrentava seus Maria sabia que para mudar isso, precisava de um ato que ecoasse além do engenho, um grito que o recôncavo inteiro ouvisse. A procissão de Corpus Christi, marcada para junho de 1875, era um momento perfeito. Era o evento mais importante da região, uma exibição de fé e poder. Os senhores, vestidos com suas melhores roupas, desfilavam pelas ruas, carregando o ostensório sob um palho dourado, enquanto a vila se enfeitava com tapetes de serragem colorida. Após a procissão, eles se reuniriam na casa grande para um banquete, enquanto os capatazes, confiantes na obediência dos escravizados, relaxavam com cachaça. Maria viu nisso uma oportunidade. A Casa Grande, cheia de senhores, seria o alvo, e o fogo, sua arma. Meses antes, Maria começou a organizar seu plano. Em segredo, reuniu um grupo de escravizados dispostos a arriscar tudo. Havia João, o ferreiro,
cujas mãos calejadas forjavam facas improvisadas com restos de metal. Ana, uma jovem mãe que conhecia ervas venenosas e sonhava com a liberdade para seus filhos. Pedro, um velho contador de histórias que falava de revoltas em outros engenhos. E outros, cada um com sua dor, sua raiva, sua esperança. Eles se encontravam à noite, nas matas escuras que cercavam o engenho, longe dos olhos dos capatazes. Maria falava com uma voz que parecia vir de outro mundo, firme e cheia de fogo. Eles nos roubaram tudo, dizia. Nossa terra, nossa gente, nossa alma. Agora, vamos tomar de volta. Não para nós, mas para os que virão. O plano era ousado e perigoso. Durante a procissão, enquanto os senhores desfilavam, Maria e seu grupo sabotariam a casa grande. Eles usariam o óleo das lamparinas, o licor, guardado para os banquetes, e até o melaço da cana para criar um incêndio que consumiria tudo. A ideia não era apenas destruir a casa, mas enviar uma mensagem. Os escravizados não seriam mais silenciados. Maria sabia que o fogo não traria liberdade imediata, mas seria um marco, um sinal de que a resistência estava viva. Ela sabia do risco. Se falhassem, a vingança dos senhores seria impiedosa, mas Maria não temia a morte. O que ela temia era uma vida sem luta, enquanto o dia de Corpus Christi se aproximava. Maria trabalhava na cozinha, ouvindo as conversas dos senhores. Eles falavam da procissão com orgulho, planejando como impressionar os vizinhos com sua riqueza. Antônio Mendes era o mais arrogante, vangloriando-se de seu engenho, que produzia mais açúcar que qualquer outro na região. Maria servia a comida, baixava os olhos, mas em sua mente, cada palavra dele era mais combustível para sua revolta. Ela sabia que Mendes e outros 6 senhores estariam na casa grande naquela noite, celebrando sua supremacia. Eles não teriam chance. Na véspera da procissão, Maria reuniu seu grupo pela última vez. O ar estava carregado de tensão. Alguns hesitavam, com medo do que viria. Ana, com lágrimas nos olhos, segurava a mão de Maria. Se falharmos, vão matar meus filhos, disse, com a voz trêmula. Maria olhou para ela, com uma firmeza que silenciava qualquer dúvida. Se não fizermos nada, seus filhos nunca serão livres, respondeu. Vocês querem viver de joelhos ou morrer de pé? O silêncio que seguiu foi quebrado apenas pelo som dos grilos. Todos sabiam que não havia volta. O plano estava traçado, e Maria era a chama que os guiava. A noite antes do grande dia foi de preparativos intensos. Maria e João espalharam o óleo pelas vigas de madeira da casa grande, trabalhando nas sombras enquanto os senhores dormiam. Ana misturava ervas que intensificariam as chamas, criando uma fumaça tão densa que dificultaria qualquer tentativa de fuga. Pedro, com sua experiência, ajudava a calcular o tempo exato para que o fogo se alastrasse sem piedade. Eles moviam-se em silêncio, com o coração batendo forte, movidos por uma mistura de medo e esperança. Maria pensava em sua mãe, em todos os que sofreram antes dela. O fogo não era apenas vingança, era justiça. Quando o sol nasceu no dia de Corpus Christi, a vila estava em festa. As ruas de Itaparica brilhavam com tapetes coloridos, e o som dos sinos ecoava pelas plantações. Maria observava de longe, com o coração acelerado. Ela sabia que naquela noite, o recôncavo nunca mais seria o mesmo. A chama, que ardia dentro dela, estava prestes a consumir a casa grande, e com ela, o poder dos senhores. Mas o preço dessa revolta seria alto, e Maria estava pronta para pagá-lo. Ela caminhou de volta à cozinha, com o rosto impassível, mas com um brilho nos olhos que ninguém podia apagar. As horas do dia passaram lentamente, como se o tempo soubesse do peso do que estava por vir. Maria trabalhava na cozinha, preparando o banquete. Enquanto os senhores se arrumavam para a procissão, ela via os capatazes rindo, confiantes, sem suspeitar que a mulher que servia o café era a mesma que planejava a sua ruína. Cada prato que ela colocava na mesa era um passo mais perto do momento final. Cada sorriso forçado era uma máscara para esconder o fogo que queimava dentro dela. Enquanto isso, João escondia facas improvisadas sob as tábuas soltas da senzala. Ana guardava os frascos de ervas em um canto escondido da cozinha. Pedro, com sua calma de ancião, sussurrava palavras de coragem para os mais jovens, lembrando-os das revoltas de outrora, como a dos Malês, que abalou Salvador em 1835. Eles sabiam que estavam seguindo um caminho perigoso, mas também sabiam que não havia outro. Maria, com sua liderança silenciosa, era o fio que unia todos eles, a chama que não se apagava. Quando a tarde caiu,
a vila começou a se preparar para a procissão. As ruas se enchiam de gente, os sinos tocavam mais alto e o cheiro de incenso impregnava o ar. Maria ficou na casa grande, alegando que precisava terminar o banquete. Mas, enquanto os senhores desfilavam, ela e seu grupo colocavam o plano em ação. Eles espalharam mais óleo, garantindo que cada canto da casa estivesse pronto para queimar. Maria sentia o peso de cada movimento, mas também a força de seus antepassados. Ela pensava em Iá, em sua voz suave contando histórias da África. Ela pensava em todas as mães, pais, irmãos e irmãs que sofreram sob o jugo dos senhores. O fogo que ela estava prestes a acender era por eles, quando a noite caiu. E os senhores voltaram da procissão. Maria estava pronta. Ela serviu o vinho, com um sorriso que escondia sua verdadeira intenção. Antônio Mendes, sentado à cabeceira da mesa. A noite de Corpus Christi, em 1875, era de um silêncio quebrado, apenas pelo crepitar das chamas. A Casa Grande, com suas paredes brancas agora enegrecidas, ardia como uma tocha gigante, visível de qualquer canto da ilha de Taparica. O céu, antes claro, estava manchado de fumaça, e o cheiro acre do fogo misturava-se ao doce do melaço queimado. Maria, parada a poucos metros da casa, observava o espetáculo com o coração disparado. Seus olhos refletiam as chamas, mas também algo. Mas profundo, uma mistura de alívio, medo e orgulho. Ao seu lado, João, Ana e Pedro permaneciam em silêncio, cada um lidando com o peso do que haviam feito. Os gritos dos senhores, presos dentro da casa grande, ecoavam pela noite, mas logo foram abafados pelo rugido do fogo. Antônio Mendes e os Altrucis, homens que por anos governaram com crueldade, agora enfrentavam o julgamento das chamas. Maria não sentia prazer naquelas mortes, mas também não sentia culpa. Para ela, era justiça. Cada chama que consumia a casa era uma resposta aos chicotes, às correntes, às vidas roubadas. Mas ela sabia que o preço viria. O recôncavo não perdoava revoltas, e os senhores que restavam, espalhados por outros engenhos, logo buscariam vingança. Enquanto o fogo devorava a casa grande, Maria e seu grupo correram para a mata. Eles sabiam que os capatazes, alertados pelo brilho das chamas, logo estariam atrás deles. A vila que horas antes celebrava a procissão, agora estava em choque. Os moradores, livres e escravizados, saíam de suas casas, olhando para o céu, iluminado pelo incêndio. Alguns sussurravam orações, outros falavam de revolta. A notícia se espalharia rápido, e Maria sabia que seu nome logo estaria na boca de todos, como heroína para uns e demônio para outros. Na mata, o grupo se escondeu em uma clareira conhecida apenas por eles. O som dos galhos quebrando sob seus pés misturava-se ao barulho distante de sinos, que agora tocavam em alarme. Maria reuniu todos, seus olhos brilhando com a mesma intensidade do fogo que deixaram para trás. Não acabou, disse ela com a voz firme. Eles vão nos caçar, mas o que fizemos hoje vai ecoar. Outros vão ouvir, outros vão se levantar. João, com seu jeito prático, sugeriu que se separassem, buscando refúgio em diferentes vilas ou até em Salvador. Ana, ainda tremendo, abraçava os joelhos, pensando em seus filhos, escondidos na senzala. Pedro, o mais velho, apenas olhava para Maria, com um orgulho silencioso. A decisão foi se dividir. Maria sabia que juntos seriam alvos fáceis. Ela instruiu cada um a seguir um caminho diferente, mas com uma promessa. Se sobrevivessem, encontrariam novamente, em um ano, sob o mesmo pé de cajá, onde ela enterrou sua mãe. Era um pacto de resistência, um juramento de que a luta continuaria. Antes de partirem, Maria pegou um punhado de cinzas da terra, ainda quente do incêndio, e entregou a cada um. Guardem isso, disse. É a prova de que não somos mais escravos. Enquanto o grupo se dispersava, Maria seguiu sozinha para o mangue, um labirinto de raízes e água salgada, onde os capatazes raramente se aventuravam. Ela conhecia cada caminho, cada atalho, aprendido nas noites em que pescava para sobreviver, mas, mesmo ali, o peso do que havia feito a acompanhava. Ela pensava nos senhores queimando, nas famílias que agora chorariam por eles e se perguntava se a justiça valia tanto sangue, mas então lembrava de Iá, dos corpos açoitados, das crianças vendidas, e a dúvida se dissipava. O fogo era necessário. Nos dias seguintes, o recôncavo foi tomado por uma caçada implacável.
Os senhores dos engenhos vizinhos, furiosos com a perda de Antônio Mendes e seus aliados, ofereceram recompensas por Maria e seu grupo. Folhetos com descrições dela circularam pelas vilas. Mulher negra, alta, olhos perigosos, líder de uma revolta sanguinária. Maria tornou-se uma lenda, mas também um alvo. Os capatazes vasculhavam as matas, os mangues, as senzalas, interrogando qualquer um que pudesse saber de seu paradeiro. Alguns escravizados, movidos pelo medo ou pela promessa de recompensa, entregavam informações falsas, enquanto outros, inspirados pelo ato de Maria, começavam a sussurrar sobre resistência. Maria, escondida no mangue, sobrevivia com o que a natureza oferecia. Ela pescava com as mãos, comia raízes e dormia sob as estrelas, sempre alerta. À noite, ela sonhava com o fogo, com os gritos, mas também com a África de sua mãe, um lugar que ela nunca conheceu, mas que parecia chamá-la. Durante o dia, ela planejava seus próximos passos. Sabia que não podia ficar no mangue para sempre. Salvador, a capital, era sua melhor chance, um lugar onde poderia se misturar à multidão de negros livres e fugidos. Mas a viagem seria perigosa, e ela precisava de aliados. Enquanto isso, a notícia do incêndio se espalhava pelo Brasil. Em Salvador, os jornais sensacionalistas publicavam histórias exageradas, chamando Maria de a demônia do recôncavo. Mas, nas senzalas, seu nome era pronunciado com reverência. Escravizados de outros engenhos começaram a planejar suas próprias revoltas, inspirados pelo que ela havia feito. Em algumas vilas, canções começaram a surgir, falando de uma mulher que desafiou os senhores com fogo. Maria, sem saber, já era mais que uma pessoa. Era um símbolo. Após semanas escondida, Maria encontrou um aliado inesperado. Zé, um pescador livre que navegava pelos rios do recôncavo. Zé, que havia perdido um irmão para os chicotes de um engenho, ofereceu a Maria uma canoa e mantimentos para chegar a Salvador. Ele não fazia perguntas, apenas dizia: "Você fez o que muitos sonham, mas poucos têm coragem." Maria aceitou a ajuda, mas com cautela. Ela sabia que a confiança era um luxo que não podia pagar. Na calada da noite, ela subiu na canoa e começou a remar, com o céu estrelado como seu único guia. A viagem pelo rio foi longa e perigosa. Maria enfrentou tempestades, fome e o constante medo de ser descoberta. Mas em cada remada ela sentia a força de sua mãe, de seus antepassados, guiando-a. Quando finalmente avistou as luzes de Salvador, seu coração se encheu de esperança, mas também de incerteza. A cidade era um novo campo de batalha, cheio de perigos e possibilidades. Ela precisava encontrar outros como ela, pessoas dispostas a lutar. O fogo da Casa Grande foi apenas o começo. Salvador, em 1875, era um caldeirão de contrastes. As ruas estreitas do Pelourinho vibravam com o som de tambores, o cheiro de azeite de dendê e as vozes de negros livres, escravizados e fugidos. Cidade era um refúgio e uma armadilha, um lugar onde a liberdade parecia possível, mas nunca garantida. Maria, agora uma fugitiva marcada, caminhava pelas sombras, com um capuz de um pano velho, cobrindo o rosto. Ela carregava apenas um punhado de cinzas da Casa Grande, amarrado em um pano, como um talismã de sua revolta, na capital. Maria encontrou abrigo com um grupo de negros livres que viviam na periferia, em uma comunidade escondida entre os morros. Eles eram liderados por Clara, uma mulher de Maiadeide, que organizava reuniões secretas para planejar a resistência. Clara havia ouvido falar de Maria, a mulher que incendiou a Casa Grande, e a recebeu com um misto de admiração e cautela. "Você trouxe o fogo, mas também trouxe o perigo", disse Clara, com um sorriso duro. Maria não discordou. Ela sabia que sua presença atraía os olhos dos caçadores de recompensas, mas também sabia que sua história podia inspirar outros. Nos meses seguintes, Maria se integrou à comunidade. Ela trabalhava como cozinheira, costureira, qualquer coisa que a mantivesse viva, enquanto participava das reuniões secretas. Lá, ela contava sua história, não com orgulho, mas com uma urgência que incendiava os corações. "O fogo não liberta", dizia ela, "mas mostra que podemos lutar." Suas palavras ecoavam, e logo outros começaram a planejar ações, sabotagens e engenhos, fugas em massa, ataques a capatazes. Maria não era mais apenas uma fugitiva, ela era uma líder, mesmo que relutante. Mas o passado não a deixava em paz. Os senhores do recôncavo, furiosos com o incêndio,
enviaram caçadores a Salvador. Eles espalhavam folhetos com o rosto de Maria, oferecendo ouro por sua captura. A cidade, com seus becos escuros e olhos traiçoeiros, era um campo minado. Maria vivia em constante alerta, mudando de esconderijo, desconfiando até dos amigos. Mesmo assim, ela não parava. Ela escrevia mensagens em pedaços de pano, espalhando-as pelas senzalas, chamando outros à luta. O fogo começou, dizia uma das mensagens. Agora, cabe a nós mantê-lo aceso. Enquanto isso, no recôncavo, a revolta de Maria inspirava outras. Em engenhos vizinhos, escravizados começaram a sabotar máquinas, envenenar poços, fugir para as matas. Os senhores, acuados, aumentaram a repressão, mas isso apenas alimentava a resistência. O nome de Maria era sussurrado como uma prece, um grito, um desafio. Ela se tornava maior que si mesma, uma lenda que assustava os poderosos e dava esperança aos oprimidos. Um ano após o incêndio, Maria voltou ao recôncavo, cumprindo a promessa feita sob o pé de cajá. Lá, encontrou apenas Pedro, o velho contador de histórias. João e Ana haviam sido capturados, e seus destinos eram incertos. Pedro, com lágrimas nos olhos, entregou a Maria um punhado de cinzas, as mesmas que ela havia dado a ele. Você estava certa, disse ele. O fogo não acabou. Ele vive em nós. Maria abraçou o velho, sentindo o peso de suas perdas, mas também a força de sua luta. Naquela noite, sob o pé de cajá, Maria fez um juramento. Ela continuaria lutando, não apenas por si, mas por todos os que vieram antes e pelos que viriam. Depois, o fogo da Casa Grande foi apenas o começo. Ela sabia que a liberdade total estava distante, mas cada chama, cada revolta, era um passo mais perto. Maria do Recôncavo, a mulher que incendiou a Casa Grande, tornou-se um símbolo eterno, uma chama que nunca se apagaria. Deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative os sininhos das notificações para que eu possa trazer mais conteúdo como este.